Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de física de hoje, estamos no módulo 22, capítulo 1, que vai falar sobre indução eletromagnética. Primeiramente, o que é a indução eletromagnética? A indução eletromagnética, ela é o fenômeno que origina a produção de uma força eletromotriz num meio ou num corpo exposto a um campo magnético variável, ou num meio móvel exposto a um campo magnético estático. Então, é assim que, quando um corpo é condutor, a gente pode afirmar que ele produz uma corrente induzida. Aqui a gente tem o fluxo magnético de um campo uniforme através de uma espira plana. Aqui ele fala para considerar uma espira plana circular de área denominada A, imersa num campo magnético uniforme de intensidade B, e N um versor, ou seja, um vetor de módulo unitário perpendicular à superfície da espira. Então, vamos indicar o ângulo que o B forma com o N. Então, aqui a gente tem, a nossa espira de determinada área. Então, essa espira ela vai ter um vetor B e um vetor N. Esses dois vetores, eles formam um ângulo entre eles. Então, com base no que foi descrito acima, a gente consegue determinar o fluxo magnético do campo uniforme do vetor B, através da seguinte fórmula. Então, aqui, o fluxo magnético é igual a B. O que é B? B vai ser a intensidade do campo magnético, vezes A, que vai ser a área, vezes o cosseno do ângulo. Aqui a gente tem que levar em consideração as unidades no sistema internacional. Então, quando a gente está falando de fluxo magnético, quando a gente for colocar a área vai ter que ser sempre em metros quadrados. O B, que é a nossa intensidade do campo magnético, vai ser por uma unidade de medida chamada Tesla, que é caracterizada por essa letra T. E o nosso fluxo magnético, ele vai ser em Weber. Então, nosso fluxo magnético é caracterizado pela sigla aqui WB. Aqui a gente tem a interpretação gráfica do conceito de fluxo. Então, como que a gente consegue caracterizar esse fluxo graficamente? Então, a gente considera uma espira num campo magnético uniforme B, representado por certo número de linhas de indução. Então, aqui a gente tem a espira e aqui a gente tem as linhas de indução. Então, nessa figura, as linhas de indução vão ser perpendiculares à superfície da espira, ou seja, se eles são perpendiculares à espira, quer dizer que a gente vai ter a formação de um ângulo entre eles. Nesse caso, o ângulo vai ser igual a 0 e o cosseno do ângulo vai ser igual a 1. E o fluxo magnético vai ser igual a B. Então, é máximo assim como é máximo o número de linhas de indução que atravessam a espira. Então, à medida que a espira vai girar, vai variar o número de linhas de indução que vão atravessar essa superfície da espira. Aqui a gente tem o fenômeno de indução eletromagnética.
usando o galvanômetro. O que é esse galvanômetro? O galvanômetro ele é um medidor eletromagnético que funciona com base no efeito de rotação que os campos magnéticos provocam nas espiras, conduzindo a energia elétrica. Então, aqui a gente tem um ímã parado diante de uma espira, que é conectada a um galvanômetro de zero central. Então, pode ver que o ponteirinho dele aqui está bem no centro, então está caracterizando uma corrente igual a zero. O galvanômetro, como eu disse, ele é um aparelho que detecta correntes de pequenas intensidades. Ele não registra a passagem de corrente elétrica pela espira. Ele está aqui no zero. Quando a gente aproxima esse ímã da espira, o galvanômetro indica a passagem de corrente elétrica em determinado sentido. Então, notem que aqui a gente aproximou ele da espira, aqui já começa a surgir uma corrente elétrica e o galvanômetro aqui, ó, ele já saiu do ponto zero. Ele já está indicando a passagem de corrente em um determinado sentido. Quando a gente afasta o ímã da espira, ele não vai zerar. O que vai acontecer? O galvanômetro vai indicar a passagem de corrente elétrica em sentido oposto do caso anterior. Então, notem que quando a gente aproximou da primeira vez, no caso aqui, ele está no sentido anti-horário. Então, notem que aqui, ó, notem o sentido anti-horário da corrente. Quando a gente afastou o ímã, ele mudou o sentido. Então, ele mudou aqui para o sentido horário. Com o ímã parado, a quantidade de linhas de indução que atravessam a espira não vai variar. Portanto, o fluxo magnético na superfície delimitada por ela também não vai variar. Quando a gente aproxima ou afasta o ímã, a quantidade de linhas de indução que atravessam a superfície da espira vai variar. Então, o fluxo magnético também vai variar. Então, nessas situações, o galvanômetro indica a passagem de corrente elétrica pela espira. Então, a gente pode concluir, a partir disso, que quando o fluxo magnético varia na superfície de uma espira, surge uma corrente elétrica que a gente chama de corrente elétrica induzida. Então, esse fenômeno ele é chamado de indução eletromagnética. Aqui a gente tem a variação do fluxo magnético. A gente vai ter 3 tipos de variação do fluxo magnético, que vai ser a variação por indução magnética, a variação pela área e a variação do ângulo. Então, aqui, ó, a gente pode alterar de 3 maneiras distintas. Variando a intensidade do campo magnético B. Essa variação ela é obtida quando a gente afasta ou aproxima o ímã da espira que é mantida fixa, que é no caso anterior. Se a gente afasta ou coloca o ímã perto, a gente tem a variação do fluxo ou para o sentido horário ou no sentido anti-horário, que foi o que a gente viu aqui em cima. Em cada caso, o B aumenta ou o B diminui, como indica também as figuras que a gente viu ali em cima. Outra possibilidade também é manter o ímã fixo e aproximar ou afastar a espira. Aí também dá na mesma, também vai criar uma variação do fluxo magnético. Se o ímã tiver estático e a gente afastar ou aproximar a espira. Outra forma da variação do fluxo magnético é variando a área. Então, aqui, ó, vamos considerar uma espira constituída por um fio condutor C, D e F.
e um outro fio GH apoiado aqui, ó, nos lados CD e E e F. Então, aqui a gente tem a área da espira. Quando esse condutor ele vai se deslocar para a direita, ou para a esquerda, quer dizer que a minha área ela vai aumentar ou ela vai diminuir. Então, se eu deslocar esse condutor para a direita, significa o quê? Que essa área ela vai aumentar. Em contrapartida, se eu deslocar esse condutor para a esquerda, quer dizer que a minha área vai diminuir. Aqui a gente tem a variação do ângulo. Como que acontece essa variação do ângulo? Nesse caso, é só a gente girar a espira. Então, quando a gente gira a espira, vai mudar a perpendicularidade, ou seja, o ângulo ele também vai ser alterado. Sentido da corrente elétrica induzida e a lei de Lenz. O que fala a lei de Lenz? Segundo a lei de Lenz, o sentido da corrente elétrica induzida é tal que o campo magnético por ela criada é oposto à variação do fluxo magnético que lhe deu origem. Ou seja, vamos ver o exemplo aqui. Quando a gente aproxima a espira do polo norte do ímã, vai surgir na face da espira voltada para o ímã um polo que vai acabar se opondo à aproximação. Portanto, naquela face da espira vai surgir um polo norte. Então, se eu tenho um polo norte aqui e eu tenho um polo norte na espira, então quer dizer que vai acontecer uma repulsão. Então, a gente conclui que a corrente induzida ela vai ter um sentido anti-horário vista pelo observador. Se a gente afastar o polo norte do ímã, vai surgir na face da espira voltada para o ímã um polo que vai se opor ao afastamento. Portanto, naquela face da espira vai surgir um polo sul. Então, a gente consegue concluir que a corrente induzida vai ter o sentido horário, ao ser vista pelo observador. Vamos ver esse exemplo aqui. Uma espira retangular, ela tem a área de 50 centímetros quadrados. Ela está imersa num campo magnético uniforme de intensidade B, 6 vezes 10 a menos 3 Tesla. Então, ele quer determinar o fluxo do campo magnético através da espira. Então, ele quer o fluxo do campo magnético em cada um dos 3 casos que apresentam a espira vista de perfil. Aí ele está dando os dados do cosseno de 0 igual a 1, cosseno de 60 igual a meio e cosseno de 90 igual a 0. Então, vamos lá. Sendo o A igual a 50 centímetros, vai ser igual a 50 vezes 10 a menos 4. Por quê? Porque a gente tem que passar para metros quadrados. É importante a gente se atentar a essa conversão de unidades. O meu B vai ser 6 vezes 10 a menos 3, conforme deu aqui no exercício. E como o fluxo magnético é igual a B vezes A vezes o cosseno de ângulo, que é a nossa fórmula, então a gente vai ter, no caso 1, B vezes A vezes o cosseno do ângulo. Então, o meu B vai ser 6 vezes 10 a menos 3, o meu A vai ser 50 vezes 10 a menos 4, vezes o cosseno de 0. Aqui a gente não tem, aqui a gente tem o cosseno. Então, o cosseno de 0
vai ser 1. Então, aplicando na fórmula, a gente vai ter 3 vezes 10 a menos 5 Weber. No caso 2, é a mesma coisa, porém a gente só vai trocar o ângulo. Notem que aqui está formando um ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus vale meio. Tá aqui, ó, o cosseno de 60 graus vai valer meio. Então, a gente só troca o ângulo. Então, no meu caso 2, vai ser 1,5 vezes 10 a menos 5 Weber. No meu caso 3, vai ser a mesma coisa. A gente vai ter o B vezes o A, só trocando o ângulo. No caso aqui, o cosseno de 90. Cosseno de 90, no caso, é 0. E, portanto, o meu fluxo magnético, ele vai ser igual a 0. Aqui a gente tem os exercícios. Aqui a gente tem outra maneira de representar a lei de Lenz. Como que essa outra maneira de representar a lei de Lenz? Observe a figura em que uma espira está num campo magnético B. Esse campo magnético B tem a intensidade que se varia com o tempo. Esse campo magnético B, ele vai gerar um fluxo magnético que a gente chama de fluxo indutor. Essa corrente elétrica induzida vai gerar um fluxo magnético denominado fluxo induzido. A lei de Lenz também pode ser enunciada da seguinte forma: o sentido da corrente induzida é tal que origina um fluxo induzido que se opõe à variação do fluxo magnético indutor. Desse modo, quando o fluxo magnético ele cresce, ele surge em sentido oposto para se opor ao crescimento do fluxo magnético. Se o fluxo magnético vai decrescer, surge um fluxo magnético no mesmo sentido para se opor a essa diminuição. Então, aqui, ó, a intensidade de B aumenta com o tempo. Se a intensidade de B vai aumentar com o tempo, o fluxo magnético aumenta e surge um fluxo magnético no sentido oposto. Então, conhecendo o sentido do fluxo magnético, que é o mesmo do campo magnético induzido, a gente vai usar a regra da mão direita e a gente vai determinar o sentido anti-horário para a corrente induzida. A regra da mão direita a gente viu na aula passada. Então, a regra da mão direita, o polegar da mão direita vai indicar o sentido da corrente. Em contrapartida, os outros dedos vão dar sentido ao campo magnético. Então, dessa forma, a gente consegue caracterizar se a corrente vai ser no sentido horário ou se ela vai ser no sentido anti-horário. Aqui a gente tem o caso de B diminuindo com o tempo. Então, se a intensidade de B vai diminuir, o fluxo magnético vai diminuir e vai surgir no mesmo sentido. Então, conhecendo o sentido do fluxo magnético, que é o mesmo do campo magnético induzido, de novo a gente usa a regra da mão direita e a gente consegue determinar o sentido horário para essa corrente induzida. Vamos ver o exemplo aqui. Uma espira é constituída por um fio condutor C, D, E, F e por outro fio GH apoiado dos lados CD e EF. O conjunto está imerso num campo magnético uniforme B. Determinar o sentido da corrente elétrica induzida nas espiras nos seguintes casos: se o condutor GH se deslocar para a direita e se o condutor GH se deslocar para a esquerda. Na letra A, quando a gente deslocar esse vetor para a direita, a área ela vai acabar aumentando.
Quando a gente aumenta a área, consequentemente, o fluxo indutor também vai aumentar. Então, o fluxo vai surgir em sentido oposto para se opor ao crescimento do fluxo magnético. Quando o sentido do fluxo magnético, que é o mesmo do campo magnético induzido, com a regra da mão direita, a gente determina que o sentido da corrente induzida, ela vai ser anti-horário. Na letra B, basicamente vai acontecer o contrário. Quando a gente deslocar o condutor GH para a esquerda, a área A da espira vai diminuir. Quando a área diminuir, vai diminuir também o fluxo indutor. E o fluxo magnético também vai diminuir. O fluxo induzido, ele vai surgir no mesmo sentido para que se oponha o decaimento do fluxo magnético. Então, conhecendo o sentido do fluxo magnético, que é o mesmo do campo elétrico induzido, a gente vai conseguir determinar que o sentido da corrente induzida vai ser o sentido horário. E aqui a gente tem a lei de Faraday. A lei de Faraday diz o seguinte: quando houver variação do fluxo magnético através de um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida. O módulo dessa força eletromotriz, ela é dada pela rapidez com que o módulo do fluxo magnético varia com o tempo. Portanto, a gente tem a seguinte aplicação aqui, ó. O módulo da força eletromotriz vai ser o quê? O módulo do fluxo magnético sobre a variação do tempo. Então, a gente observa experimentalmente que quanto mais rápido vai ser a variação desse fluxo magnético, maior vai ser o módulo da força eletromotriz induzida. A gente consegue ver melhor na aplicação da fórmula. Então, aqui, ó, o fluxo magnético na superfície de uma espira, ela varia de acordo com o tempo, conforme essa tabelinha abaixo. Aqui a gente tem o tempo em segundos e aqui a gente tem o nosso fluxo magnético em Weber. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para determinar o módulo da força eletromotriz média induzida nos intervalos de tempo. Então, na letra A, ele quer o módulo da força eletromotriz num intervalo de 0 a 2 segundos. Então, o meu módulo da força eletromotriz vai ser igual ao módulo do fluxo magnético sobre a variação de tempo. Qual que é o meu fluxo aqui em 2 segundos? Vai ser 7 vezes 10 a menos 6. Qual que vai ser o meu fluxo em 0 segundos? Vai ser 2 vezes 10 a menos 6. Aqui a minha variação de tempo, de 0 a 2. Então, 2 menos 0. E, portanto, a gente aplicando na fórmula e fazendo a conta aqui, o nosso módulo de força eletromotriz vai ser de 2,5 vezes 10 a menos 6. Vamos para o próximo exemplo. Daí ele quer saber o módulo da força eletromotriz de 1 a 3 segundos. Qual que é o meu fluxo de 1 a 3 segundos? Em 1 segundo, ó, 5 vezes 10 a menos 6 e 3 segundos, 8 vezes 10 a menos 6. Aqui embaixo, o meu intervalo de tempo, de 1 segundo a 3 segundos. Aplicando na fórmula, a gente vai ter 1,5 vezes 10 a menos 6. Por último, aqui, a letra C. Ele quer no intervalo de 3 a 4. Meu fluxo magnético 3.
8,0 vezes 10 a menos 6. Meu fluxo em 4, a mesma coisa, 8,0 vezes 10 a menos 6. Pela variação de tempo de 3 a 4 segundos. Então, nesse caso, aplicando a conta, o meu módulo ele vai ser igual a 0. Aqui a gente tem os exercícios propostos. A nossa aula, nosso capítulo, ele encerra por aqui. Então, como sempre, vou passar os exercícios via portal e qualquer dúvida vocês me contatam.